podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Não sei se acontece por acaso ou se há sempre explicação na herança genética da família. A verdade é que quando a notícia de que em vez de um bebê vêm aí dois, é preciso parar, respirar fundo, encarar o futuro de uma forma talvez, quem sabe, ligeiramente diferente. Sabes, Teresa, olha, eu sempre disse que adoraria ter tido gêmeos. Eu adoro famílias grandes, muitos irmãos, muitos primos. Na minha cabeça ter gêmeos significava isso, infelizmente não tive. Não é preciso serem gêmeos. Imagina, o meu pai tem 10 irmãos, a minha mãe tem 4, são famílias bastante grandes. Megas famílias. Já eu estou ótima com as minhas duas filhas. Eu também estou bem com os meus dois, mas eu por acaso gostava de ter tido mais. Enfim, bom, vamos lá começar. Eu sou a Graça Rosendo, já ouviram a Teresa O'Neill? Olá. Estava à espera que dissesse olá. E temos aqui um papel muito específico: fazer perguntas. Bebê a caminho. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Hospital da Luz, Bebê a Caminho. Como já perceberam, eu e a Teresa hoje vamos fazer perguntas sobre gravidezes de gêmeos. Desde a década de 80 do século passado, a taxa de gravidezes de gêmeos relativamente ao total de gravidezes aumentou 1/3. Isto significa que há cada vez mais gêmeos no mundo. Consultei as estatísticas, as mais recentes indicam que há cerca de 1,6 milhões de gêmeos, ou seja, que uma em cada 42 crianças nasce de uma gravidez gemelar. Bom, eu já tenho tantas perguntas para fazer. Joana, bem-vinda ao podcast Hospital da Luz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigada eu pelo convite. Joana Barros é especialista em ginecologia e obstetrícia no Hospital da Luz, Lisboa, e tem de certeza experiência que basta neste assunto. Não é mãe de gêmeos já agora? Não sou mãe de gêmeos. Então, Joana, como é que responde quando na sua consulta de repente a sua grávida dá conta, afinal vão ser dois? Em primeiro lugar, parabéns. É sempre... Exato. São sempre boas notícias. É sempre bom, não é? É replicar. E depois, claro que há sempre uma série de perguntas que vêm a seguir, não é? Habitualmente eu dou as respostas e os casais fazem as perguntas. Ficam aflitos, ficam felizes? O que é que Há é mais muitas comum? pessoas que têm esta ideia de que gostavam muito de ter logo dois. Tem graça porque de facto não é um caso raro. Há muitas pessoas que pensam que quer logo despachar. Depois, quando percebem as implicações, põem os pés um bocadinho atrás. Mas entretanto já aconteceu, portanto Pronto. Não há nada a fazer. não há nada a fazer, sim. A partir de que momento é que se percebe que é uma gravidez gemelar? A grávida sente alguma coisa diferente? Como é que isto... Não se percebe propriamente. Portanto, diagnostica-se por ecografia. Quando se vê por ecografia, habitualmente vê-se um ou dois sacos, um ou dois embriões. Portanto, é um diagnóstico que é feito ecográfico e pode ser feito logo a partir das 6, 7 semanas de gravidez. Como se faz um diagnóstico de uma gravidez normal. Ok. Há grávidas que até podem sentir mais enjoos, há grávidas que podem ter logo sintomas mais exacerbados de gravidez, digamos assim. Pois era isso que eu ia perguntar, se o facto de estarem dois fetos dentro da barriga já provoca alguma alteração logo desde o início nos Às sintomas vezes, da gravidez. mas é muito variável. Como, aliás, estes sintomas que às vezes são desconfortos associados à gravidez, são muito variáveis de mulher para mulher, às vezes mesmo de gravidez para gravidez dentro, na mesma mulher. E nos gêmeos não é exceção. Portanto, há grávidas que têm uma gravidez muito pacífica, mesmo com gêmeos, e outras que é só um e que parece que são 30 dentro da barriga. Portanto, E há casais com maior probabilidade de vir a ter gêmeos, por exemplo? Atualmente já se sabe que existem, digamos assim, fatores de risco para gravidez gemelar. De risco. Exato. De risco, digamos assim, sim, usa sempre este termo. Para o bolso. E alguns também estão relacionados com o facto de haver tantas gestações gemelares atualmente, nomeadamente o aumento da idade da mãe, e aqui é a idade especificamente da mãe. A mãe está sempre aqui em jogo. Sim, a mãe está sempre mais sob foco. Sobretudo ali entre os 35 e 39 anos, há maior risco de ter uma gravidez gemelar. Não sabia, por acaso. É como a gravidez engravidando normalmente? Não precisa de ser, não é? Sim, não necessariamente, não tem necessariamente a ver com o facto de usar técnicas de apoio à fertilidade. Portanto, mesmo em mulheres que engravidam espontaneamente, A idade é um fator. A idade é um fator de risco para Não fazia gravidez ideia. gemelar. Também não. Já estou a aprender. Depois, em termos de origem étnica, também existem algumas variações.
que fazem com que algumas mulheres tenham maior risco que outras. E depois, sabe-se que existe um fator hereditário que ainda não está bem estabelecido, existem alguns mitos, às vezes há grávidas que dizem que a gravidez melar salta de geração em geração. Sim. Isso não está assim bem provado, não é? Que diz, se o avô foi gêmeo, então que essa pessoa pode ter risco de ter gêmeos nessa gravidez. Isso não está provado, mas que sim, que existem fatores genéticos e hereditários e que há famílias que têm mais gêmeos. Até há mulheres que têm vários filhos gêmeos. Sim, pois. A mesma eu, mulher. eu tinha essa convicção claramente, Sim. que era, quer dizer, havia gêmeos na família, a probabilidade aumentava imenso. Sim. Aumenta, mas provavelmente não é imenso. Também existe outro fator que é, há muito mais, se nós considerarmos só o início da gravidez, há muito mais gravidezes gemelares do que depois se considerarmos o final da gravidez. Há muitas gravidezes que inicialmente são gemelares e que depois o deixam de ser com O desenvolvimento. O desenvolvimento, sim, desenvolve só um. Às vezes pode nem sequer se diagnosticar, não se chegam a ver os 2 sacos, mas inicialmente foram Ok. gêmeos. O que é que são gêmeos falsos e gêmeos verdadeiros? Há diferença nas gestações gemelares dos verdadeiros e dos falsos? Existem. Então, genericamente são considerados verdadeiros e falsos. É um nome, assim, corriqueiro que se dá. Nós habitualmente dizemos que são gêmeos ou monozigóticos ou bizigóticos. Ou seja, os gêmeos verdadeiros são aqueles gêmeos que se formam de um óvulo e um espermatozoide. Portanto, apenas um óvulo. A mulher São os que são iguais. São os que são iguais. A mulher ovula um óvulo e é fecundado por um espermatozoide e depois existe uma divisão. Portanto, são gêmeos que vão partilhar o mesmo material genético. Não significa que vão ser idênticos. Até um deles pode ter uma malformação que outro não tenha. Portanto, podem ter características que os distinguem. Porque podem existir mutações genéticas que não tem que ser só... quando se fala em mutação genética, a pessoa pensa logo que é algo que vai correr mal. Sim. Não tem que ser alguma coisa que vai correr mal, mas de facto são mutações genéticas, alterações no seu padrão genético que os vai fazer desenvolver de uma forma ligeiramente diferente, mas, em bom rigor, serão geneticamente idênticos. Ok. Não existe ninguém geneticamente idêntico a outra pessoa, portanto isto não é exatamente verdade, vão existir estas diferenças. Sim, não são clones um do outro, Exato. naturalmente. Portanto, estes são gêmeos, digamos assim, verdadeiros. Um óvulo e um espermatozoide. E são mais raras estas gestações, portanto, representam mais ou menos 1/3 de todas as gravidezes gemelares. Portanto, os outros 2/3 são gêmeos ditos falsos, que são aqueles gêmeos que são a mulher, naquela ovulação, liberta 2 óvulos em vez de um. E esses 2 óvulos vão ser fecundados por 2 espermatozoides. Portanto, é como se fossem 2 irmãos que partilham o mesmo útero ao mesmo tempo. Ok. Portanto, é como se fossem irmãos que nascem Dormem ao no mesmo tempo. quarto, Dormem no mesmo quarto, exato. Isso significa gravidezes diferentes, gravidezes gemelares diferentes, ou seja, há um... Sim? Sim. Portanto, são, para nós obstetras, representam mesmo gravidezes diferentes porque têm riscos diferentes e são vigiadas até de forma diferente. Que giro. Como assim? Então, Portanto, explique lá isso, senhor. nomeadamente porque as gravidezes monocoriónicas, que são aquelas que são as monozigóticas, os gêmeos verdadeiros, vão ter uma placenta, a maioria das vezes. Portanto, isto depois vai depender. Portanto, temos Portanto, tem uma fonte de alimentação, é isso? Pode ter, sim. Mas, talvez explicando um bocadinho mais atrás, um óvulo com um espermatozoide vai dar origem a um ovo. Esse ovo vai se dividir a dada altura para formar 2 embriões. De acordo com a altura em que acontece essa divisão, pode haver 1 ou 2 placentas, 1 ou 2 bolsas, e eventualmente, se essa divisão acontecer após o 12º dia de fertilização, podem até ser gêmeos siameses. Podem não haver uma divisão já completa. Ok. Portanto, se essa divisão acontecer nas primeiras 72 horas após a fertilização, até podem existir 2 placentas. Caso contrário, vai existir sempre só uma placenta. E essa placenta é aquilo que vai fazer com que também exista mais risco nestas gravidezes monocoriónicas, nestes gêmeos verdadeiros. Por existir só uma fonte de alimentação. Ok. Pode existir maior risco na medida em que podem não partilhar irmãmente esta placenta e então crescer de forma diferente. Isto pode acontecer também nos gêmeos ditos falsos, naqueles que são 2 óvulos e que, portanto, têm 2 placentas necessariamente.
Também pode acontecer que esta partilha não seja assim fácil e que uma placenta se desenvolva mais do que outra e que um gêmeo seja maior que outro. Isto também acontece, mas é muito mais frequente quando partilham a mesma placenta. Portanto, vigilância mais apertada. Vigilância mais apertada, ecografia de 2 em 2 semanas, parto mais cedo, o parto é às 36. Isso durante toda a gravidez. Da gravidez. E o parto é sempre cesariana ou pode ser parto natural? Não, portanto, nas gravidezes de gêmeos existe maior risco de parto por cesariana, face a uma gravidez só de um feto. Isto porque os gêmeos podem estar arrumados de várias formas. E essa forma como os gêmeos se arrumam também pode ditar qual vai ser o tipo de parto, na medida em que, se o primeiro feto, portanto, o primeiro feto, nós designamos assim, temos que os distinguir de alguma maneira quando estamos a vigiar a gravidez, porque eles são logo seres distintos, não é? E então nós arrumamos logo a casa e dizemos logo, este é o primeiro, este é o segundo. Basicamente, o primeiro é aquele que está mais perto da saída, mais perto do colo do útero. Que é a partir daquilo que vai nascer primeiro, ainda que eles às vezes nos troquem as voltas. Pois era isso que eu ia perguntar. Se não se desarrumam a casa toda. Às vezes desarrumam-se. Quando os gêmeos têm sexos diferentes é mais fácil. Nós dizemos, ok, o rapaz é o primeiro. Mau. E depois às vezes... Mal. ou a rapariga. Não estou a perceber bem porquê. Pode ser a rapariga. Ok. Ou seja, um deles é o primeiro, mas nós sabemos que é o rapaz ou a rapariga e sabemos sempre quais é que eles são. Quando não é quando os sexos são idênticos, às vezes podem nos baralhar um bocadinho mais, mas de alguma maneira um está mais à esquerda, outro está mais à direita, Claro. um à frente, outro atrás. E nós sabemos então que quando o primeiro, aquele gêmeo que está mais perto do colo do útero, está sentado, então aí o parto tem que ser por cesariana obrigatoriamente. Pronto, nem sequer vale a pena a pessoa pensar Que vai ser de outra maneira. vai ser de outra forma. O parto vai ser mesmo por cesariana. Mesmo que chegue em trabalho de parto ao hospital, Ok. vai ser por cesariana. Ok. E é de facto isso que é o mais comum acontecer? Não. Não, quer dizer, não. Não. Os fetos arrumam-se como querem. Claro. Pronto, E depois não- no momento do parto é o. E sim, Logo se vê. idealmente antes a coisa já está Estudada, decidida. planeada, sim. Sim, é tanto melhor se nós pudermos ir, até porque são gravidezes que fazem sempre mais ecografias. Quando Claro. são gêmeos, até por todos os riscos que a gravidez de gêmeos implica, mesmo quando são gêmeos ditos falsos, têm sempre maior risco de não crescer tão bem, porque a placenta pode não se desenvolver tão bem. o Pois, espaço a Teresa pode ser saltou curto. aqui já para o parto e eu queria queria falar disso. Foi aqui um salto epistolar. Foi na Não. sequência da conversa. Mas Entusiasmo. agora interrompi eu por causa dos riscos. De facto, eu queria perceber o que é que significam os riscos de uma gravidez gemelar, Ok. num caso ou no outro. Exato. Então, se calhar assim começando do início, temos vários riscos, tanto para a mãe como para os próprios fetos. Os riscos para a mãe, para a própria gravidez, são vários. Assim, à cabeça temos o risco de alterações da tensão arterial. Portanto, todas as gravidezes podem complicar com alterações da tensão Sim. arterial, mesmo em mulheres que têm uma tensão normal, mesmo naquelas que não estão a contar que isso lhes aconteça, pode acontecer. Nas grávidas de gêmeos, só para terem uma noção, esse risco aumenta 2,5 vezes a mais. Exato. Portanto, ou seja, é um risco... Vigilância mesmo, sim. Sim, portanto, são situações que nós vamos ter que vigiar muito mais de perto. Depois, existe também maior risco dos bebés serem mais pequenos, maior risco mesmo de malformações fetais, portanto, não sabemos exatamente porquê em algumas situações, mas sabemos que existe maior risco de haver malformações fetais nos fetos de gravidez gemelar, mesmo nos gêmeos falsos. Existe risco de se os bebés serem mais pequenos, portanto, restrição de crescimento fetal é o nome que nós damos. Certo. E por isso temos que fazer mais ecografias, sobretudo no final da gravidez, para ter a certeza que o desenvolvimento dos bebés não nos levanta nenhuma preocupação e que não temos que intervir mais cedo. E depois temos um risco de parto pré-termo que também é maior. claro. E este risco de parto pré-termo pensa-se que tem a ver com o facto de o útero cresce e às tantas o útero Não consegue. não sabe se tem um, se tem dois ou três, e então o útero às tantas atinge um tamanho e o útero é constituído por músculo, não é? As fibras do útero esticam-se de tal forma que pensam, isto já deve estar pronto para nascer. Só que o útero sim. não sabe Que estão lá dois. dois. E que ainda não acabou E o que tempo. provavelmente ainda não estão prontos para nascer. Portanto, este pensa-se que seja um dos Uma das fatores mais
preponderante Há no parto alguns pré-termo. cuidados específicos que as grávidas nestas circunstâncias devam ter, enfim, Sim. alimentares, Comer por 3. quer dizer, não sei se é isso ou não, mas falou, por exemplo, da questão da atenção. Há uma maneira de, para além da vigilância das grávidas, Terem se e controlar. comportarem para controlar. Sim. O que é que Então. aconselham? Então, atualmente isto é relativamente recente, tem poucos anos. Sabemos que apenas só por conta deste maior risco de alterações da atenção, já existe uma medicação que todas as grávidas de gêmeos devem fazer para tentar minimizar esse risco das alterações da atenção. Atenção, prescrição pelo obstetra. Sempre. Eu nem vou Exato. dizer o nome do medicamento. Isso Pronto, mesmo. já existe medicação que se faz. Obviamente que não elimina o risco, mas minimiza, sobretudo, a gravidade. Pode não minimizar que aconteça, mas tenta minimizar a gravidade, o que já é muito Excelente. importante. Depois, também tendo em conta este risco de parto pré-termo, que nós sabemos que existe, recomenda sempre uma diminuição da atividade física, sobretudo a partir das 24 semanas. Portanto, a partir das 24 semanas, a grávida deve acalmar, deve deixar de trabalhar, deve ter uma vida mais tranquila. Às vezes, em algumas circunstâncias, é necessário que este abrandamento aconteça mais cedo. Isto é avaliado caso a caso, mas assim, de uma maneira geral, a partir das 24 semanas sempre. Depois, relativamente à alimentação, comer por 3 não sei bem se será, e sobretudo não há de ser, comer por 3 não há de ser 3 croissants. Portanto, é importante, é importante que... E tu que estavas a pensar, ainda por cima, em gravidade de gêmeos agora. Eu agora já a correr. O aporte calórico sabe-se que deve ser maior, e deve ser maior também tem a ver com esta questão do parto pré-termo. As grávidas que aumentam de peso, sobretudo no início da gravidez, também têm melhor prognóstico. Mas, e posso-vos assim, só para termos uma baliza, as grávidas com peso normal à partida devem aumentar entre 17 a 25 quilos, o que é bastante. Sim. Sim. Não tem que ser os 25, não é? Pode ficar nos 17, algumas será os 15, o que é importante é que seja à custa de alimentos bons, digamos assim, com nutrientes bons. Não é aumentar 17 quilos à custa de croissants, isso Exato. ninguém quer. Isso não vai fazer bem, de certeza absoluta. Mas se calhar aumentar um bocadinho o aporte calórico naquilo que são nutrientes saudáveis é importante. Aconselha normalmente a estas grávidas um acompanhamento nutricional? Sim. com Vamos lá ver, profissional? idealmente todas as pessoas deveriam ter. Vamos lá ver, no mundo ideal verdade, todas as sim. pessoas Podíamos teriam comer todos muito bem, não 3 croissants de caminho. Exato, todas as pessoas no Eu não mundo como ideal- 3 croissants, não é? Por favor. Estou para aqui a falar disto. Fica registado. Fica registado. Idealmente todas as pessoas deveriam ter, não é? Para estarem no seu melhor e tirarem as suas dúvidas e adequarem a sua dieta ao seu estilo de vida, idealmente. Provavelmente numa gravidez, e todas as grávidas se calhar, algumas mais, outras menos, podem precisar desta ajuda para adequar a sua alimentação ao seu estilo de vida e à sua fase particular. Não se esqueça do que vai dizer. É um mito ou não é um mito que uma grávida de gêmeos tem mais fome? Pode ter mais fome, sim. Aliás, todas as grávidas podem ter uma sensação maior de fome. Porquê? Porque, e assim fazendo Mas o parênteses- mais em relação às grávidas... Sim, só podem com uma ter criança. mais. Isto é sempre muito variável. São sensações muito subjetivas. É mesmo difícil de perceber isto. Depois há grávidas que têm muitos enjoos e que, portanto, às tantas não têm fome nenhuma. Ou seja, isto é depois há grávidas que estão no verão e que então nem conseguem comer nada. Às vezes as grávidas de gêmeos estão com o estômago tão... Há muitas variáveis, não é? sim, Envolvidas, sim. E há é mesmo. difícil descrever o que é fome, não é? Começar Às por aí. vezes é muito difícil. O que é fome e aquilo que é vontade de comer Ou ansiedade, etc. Sim, é muito difícil distinguir. Já fez com certeza muitos partos de gêmeos? Já fiz Qual foi o maior alguns. número de gêmeos que já... Como assim? Número de gêmeos que já deu à luz 3? de uma vez? De uma vez, 3. 3. Sempre por cesariana. Gravidez trigemelar, sempre por cesariana. Olha, e os pais já têm os nomes deles? A maior parte das vezes sim. Sim. A maior parte das vezes sim. Há muitos... Não há aquelas cenas dos filmes de... Olha, agora de repente, não me vou dar. Não, também há. precisam E agora de há ser muitos que não querem. Isto não é preciso ser gêmeos. Há muitos que não querem saber o sexo, não é? Isto agora é muito comum. Mas nos gêmeos acontece muito uma coisa engraçada que é mais do que Isto podia acontecer em qualquer irmão, não é? Mas nos gêmeos há muito aquela coisa dos nomes combinarem. Portanto, ou rimarem. João e Joana, por exemplo. Sim, ou começarem pela mesma letra, ou rimarem os dois nomes. Nos gêmeos tem graça porque isto acontece com mais frequência e, na verdade, vão ser irmãos como os outros, mas acredito que haja aqui
há sim alguma Algum cuidado luminosidade. maior para Sim, os nomes baterem sim, certo um com o sim. outro. E eu acho tudo bem, porque faça aquilo que vos espera a seguir, eu acho bem que encontrem todas as Também formas. acho, eu também acho. Joana, algum conselho especial? Nós no Hospital da Luz temos um serviço Nós no Hospital da Luz estamos com perfeitamente especialistas capacitados. ótimos, com tecnologia ótima. Diga-nos o Sim. que é que pode aconselhar quem nos está a ouvir. Então, acho que no Hospital da Luz estamos perfeitamente capacitados para receber gravidez bismolares, trismolares, e devem procurar, mas isto todas as gestações, porque na verdade, como não sabemos à partida se são gêmeos ou não, fora algumas gravidezes que são fruto de técnicas de apoio à fertilidade, que já sabem que têm maior risco à partida, até porque podem ter sido depositados 2 embriões à partida, e essas obviamente que já podemos estar à espera. Mas como não estamos à espera nunca, então aconselho sempre uma consulta por volta das 7, 8 semanas e aí faz-se logo o diagnóstico se a gravidez é simples ou múltipla. Muito bem. E esse é o meu maior conselho, é que procurem acompanhamento médico o mais precocemente na gravidez. Certíssimo. Bom, apesar do número de gêmeos estar a crescer, de criarmos cada vez mais condições para as mulheres terem gravidezes molares, estas ainda são situações que representam sempre um desafio acrescido. Quer para o especialista que segue a mulher, como acabámos de ouvir a Joana dizer, quer para a própria grávida durante os 9 meses de gestação. Toda a atenção e cuidados são poucos. E como nos explicou a Joana, devemos sempre, isto deve ser sempre encarado como uma gravidez normal, quando carregamos mais do que um bebê na barriga, e que é melhor mesmo seguir à risca aos conselhos e instruções da nossa obstetra e manter a vigilância da gravidez apertada. Obrigada, Joana, pela experiência, pelos conhecimentos que partilhou connosco. Tenho a certeza que vão ser uma ajuda muito importante para quem nos está a ouvir e se identifica com aquilo que estivemos a falar. Obrigada. Nós prometemos voltar em breve, teremos mais episódios deste Bebé a Caminho e outras conversas sobre gravidez e parto. Siga e subscreva todas as rubricas do podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Até breve. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.